Quando eu tinha 20 e poucos, eu achava que aos 30 eu já teria a vida toda resolvida. Casamento, filhos, sucesso profissional, estabilidade emocional, meio no estilo de repente 30, sabe? E até que algumas coisas aconteceram. Eu casei, eu tive minha primeira filha, mas a verdade é que na vida real a gente não segue um roteiro de comédia romântica. E eu levei 37 anos para entender isso. E talvez o que eu vou te contar aqui possa te poupar alguns anos também. Talvez agora você chegou num momento em que se sente perdida, confusa, se cobrando demais. Então, fica nesse vídeo que ele é para você também. Por muito tempo eu fiquei achando que eu tinha que ser perfeita em tudo. Já é uma característica minha, essa de me cobrar demais, sabe? Pela perfeição. E aí eu achava que eu tinha que ser uma filha perfeita, uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma profissional perfeita. E só o que isso conseguiu me trazer foi estresse, exaustão, cansaço, porque se a gente for parar para pensar, o que é a perfeição para cada uma dessas coisas? Isso é muito relativo, para cada pessoa vai funcionar de uma forma. Mas aí nessa de querer fazer tudo, né, perfeito, sabe aquele ditado? Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Então, era essa situação. E aí, hoje eu entendi que não tem problema se a gente não der conta de tudo. E eu entendi que o mundo não vai acabar se eu parar para descansar, meus filhos não vão crescer frustrados se eu não for aquela mãe do Pinterest ou do Instagram, né, aquela mãe perfeita, e que eu não preciso ficar me provando o tempo inteiro. E eu já me senti, deixa eu achar uma palavra para isso, eu já me senti perdida muitas vezes, no pós-parto, aquela loucura toda de não saber exatamente o que fazer, não tem um manual prático de como você deve seguir, as coisas vão acontecendo, você tem que ir se virando. Ou quando o meu relacionamento não, mas eu e meu marido passamos por uma situação de crise financeira que foi bem pesada e coincidentemente foi em um dos pós-partos, assim, então era emocionalmente estava bem pesado para mim. E nesse momento eu me senti perdida, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia com quem me aconselhar, eu não sabia que direção seguir. Me senti bastante perdida também no momento em que eu me olhei no espelho e eu não reconhecia quem eu era. Sabe, a famosa crise de identidade? Ou crise da meia-idade, eu nem sei se com 37 anos eu posso falar que é meia-idade. Mas eu me olhava no espelho e eu via que eu não era nem aquela menina de 20 e poucos e nem era aquela mulher super segura que eu idealizava na idade que eu tô agora. Então eu me senti ali no meio do caminho, sabe? Nem muito, nem pouco. Eu nem me sentia imatura, mas também não me sentia madura demais. E essa sensação de estar quase chegando, sabe, naquilo que eu idealizei, é bastante solitário. E apesar de algumas coisas que eu idealizei terem acontecido antes dos 30, como o meu casamento, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que casar com 24 anos, e de fato eu casei com 24 anos. Eu queria ter pelo menos, eu já tinha a ideia de ter 2 filhos, e eu tinha certeza que eu queria ter pelo menos o primeiro filho antes dos 30. E deu certo, né? A minha primeira filha nasceu com 28, mas tava também na minha listinha ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente e emocionalmente segura. E essas duas coisas, antes dos 30, até os 30, ainda não tinha rolado. Porque o que aconteceu? Eu coloquei metas altas demais para serem alcançadas em muito pouco tempo. Porque, afinal de contas, o que a gente sabe com 20 e poucos? E vocês vão rir de mim, mas quando eu tinha em torno de 12, 13 anos, era a fase que a Solange Frazão,
ela era um ícone fitness da época. E eu olhava para aquela mulher, eu achava o máximo ela com 40 e poucos anos, com aquele corpaço, já tinha filhos. E aí, automaticamente, eu idealizei aquilo para mim. Eu falei, não, eu quero estar assim quando eu estiver chegando próximo a essa idade dos 40. E assim, hoje com 37, eu até que eu posso considerar que eu consegui sim, eu já pratico atividade física desde sempre, desde que eu era criança, era uma coisa que eu sempre gostei. E aí juntou essa coisa que eu era encanada, com essa questão da estética, de estar com um corpo legal, então eu sempre me cuidei muito. Então eu posso dizer que eu alcancei sim o meu objetivo, não de botar o shape como eu gostaria, mas consegui alcançar o que eu queria, sem precisar de cirurgia, apesar de eu não achar problema nenhum em quem faz, inclusive até incentivo pessoas que colocam nisso uma esperança muito grande, falam, não, faz, isso vai te fazer bem, faz mesmo. Mas eu tinha um certo medo, assim, de mexer com a barriga, especialmente, sempre fui muito encanada com barriga, e eu tinha um pouco de medo de ter que mexer na barriga por isso, então vamos lutar, alimentação, exercício, pra gente não precisar mexer com isso. Então, com 37 anos, até que eu, ok, consegui um resultado legal, mas eu vou te contar que lá atrás, quando eu era adolescente, eu achava que isso tudo ia ser muito mais fácil, sabe? Não é tão simples assim. Se você fica numa luta assim com o corpo, não é tão simples. Mas aí chegou um ponto que, como eu já tenho essa tendência de me cobrar, chegou um ponto que eu precisei falar, Bruna, pelo amor de Deus, não precisa tudo isso. Eu não vivo disso. Tem pessoas que vivem da aparência do corpo, né, do físico. Não é a minha situação. Então, eu precisei chegar num ponto de equilíbrio, de falar assim, ok, tá satisfatório pra mim, tá como eu esperava e eu não preciso ir além se eu não quiser, porque eu não dependo disso, tipo, não faz sentido, sabe? Parece ficar correndo atrás do vento. E nesse processo, sabe, de não, quero ficar com um corpo legal, perto dos 40, igual a Solange Frazão era lá atrás. Eu me comparava muito com outras mulheres. E aí, essa comparação era muito injusta, porque eu me comparava com mulheres mais novas do que eu, muitas vezes que ainda não tinham filhos, e não dá pra comparar. É outro corpo, é outra fase, não tem como comparar. E isso acaba machucando a gente. Até que a gente chegue nesse ponto de falar, não, tá satisfatório pra mim e eu não preciso competir com ninguém. E aí, com isso tudo, eu comecei a entender que a maturidade, ela não chega quando a gente quer, ela chega com o tempo. E às vezes ela só vai chegar quando a gente para de ficar correndo atrás da perfeição. E aí esse tempo e frustração me ensinaram que eu posso assim reconhecer que ok, não aconteceu como eu planejava, mas o que eu vou fazer com isso agora? E mudar a rota e começar de novo. Isso requer coragem. E essa coragem também muitas vezes a gente só adquire com o tempo. Bem que eu gostaria de ter 20 e poucos anos com a cabeça que eu tenho agora. E olha só, você tá aqui ouvindo todas essas experiências antes de ficar mais velho. E se você aplicar muitas dessas coisas, você já ganha uma boa vantagem na vida. Eu gosto de acreditar que sabedoria é aprender com erros dos outros, não aprender com os próprios erros. É algo que pra mim me torna uma pessoa mais sábia. Eu acho que o pior disso tudo, pior não, mas o mais difícil disso tudo foi lidar com medo de julgamento. Porque a partir do momento você ganha essa maturidade, tem experiência de vida, você começa a se priorizar. E quando você faz isso, começa a falar não, vai ter sempre alguém próximo de você que vai falar: ah, mas ela mudou, ela tá distante, ela tá muito fria. E no começo, eu me culpava por isso. Eu me perguntava se eu não estava exagerando demais, sabe? Se eu realmente não estava muito distante, muito fria. Porém, hoje eu entendo que as pessoas, elas tendem a ficar incomodadas quando você decide parar de atender às expectativas delas e começa a priorizar a sua própria vida, se priorizar. E tudo bem, elas que lutem, eu não preciso
ficar agradando ninguém. A gente foi ensinada que devemos amar os outros, devemos amar todo mundo, mas quase ninguém nos ensina a nos amar, a nos ouvir, a nos respeitar. E eu demorei 37 anos para entender que me amar não é egoísmo. Tem um versículo que Jesus diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E por muito tempo eu só entendia a parte do amar ao próximo, mas eu esquecia a parte como a mim mesmo. E eu colocava as pessoas na frente porque na minha cabeça, tipo, a gente tá aqui para servir, né? E na maternidade eu percebi o quanto era fácil me abandonar pelo outro. E aí a gente ama tanto aquele serzinho que a gente acaba, sem perceber, a gente acaba esquecendo quem nós somos e fica esperando que os outros devolvam pra gente aquilo que a gente resolveu dar, sabe? Só que ninguém pode fazer isso por nós. É algo nosso, nós é que temos que parar e perceber que, tipo, não, tá errado. Eu posso amar o próximo, mas eu preciso amar a mim mesma. E eu levei 37 anos para entender isso, que eu posso me amar sem ser egoísta para que eu possa amar o próximo. É só uma questão de lembrar que quem cuida precisa ser cuidado também. Tem uma frase que eu gosto que diz que o amor próprio é o terreno onde o amor ao próximo floresce. Eu preciso me amar para que isso transborde em mim e eu consiga amar os outros. E amar aos outros com esse amor que vem de Deus começa por deixar com que esse amor de Deus me alcance primeiro. E aí, parecido com isso, um dia desses eu vi um vídeo de uma mulher, ela estava contando o quanto ela demorou para entender que o amor que ela estava buscando nos outros, ela primeiro precisava cultivar nela mesma. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, é isso. Porque a gente fica passando anos e anos tentando ser aceita, buscando nos outros o amor que a gente deve dar a nós mesmos, sabe? A gente precisa começar a pensar em nós de novo, sem ser egoísta, mas não, o amor por nós não está no próximo, está em nós primeiro. Sério, quando a gente entende isso, tudo muda. A gente passa... o amor que a gente passa a oferecer para os nossos parceiros, né, marido, namorado, para os nossos filhos e para os nossos amigos, ele vem de um lugar de plenitude, sabe? Não é de escassez. Eu tô dando amor para essas pessoas que são próximas a mim, não porque eu espero que elas me deem o amor de volta, mas porque não me falta mais, ele tá transbordando em mim. E quanto antes você perceber isso, menos você vai sofrer esperando a validação de todo mundo. E eu também passei por fases que eu tava assim, tipo no piloto automático. Só que ninguém percebia, porque a gente aprende a disfarçar muito bem. E eu aprendi, a duras penas, que calar a nossa dor nos afasta da cura. Quanto mais eu fico guardando pra mim, mais longe eu tô de ser curada dessa dor. Então, se por um acaso você tá nessa situação, fale, chore, escreva, peça ajuda para alguém. Não fica guardando isso para você. Tem um outro versículo que eu gosto muito, que diz que nenhuma raiz de amargura brote no coração de vocês. A gente não pode deixar porque isso causa doença, a gente fica doente mesmo quando a gente fica guardando tudo pra gente. A gente precisa pedir ajuda quando a gente não vê solução, quando a gente não encontra como resolver. Eu levei 37 anos para entender tudo isso e muito provavelmente amanhã eu vou entender muito mais. Mas hoje eu só queria dividir com você essa certeza. Não desperdice a sua vida tentando atender às expectativas dos outros. Você não tem que ser perfeito, você só tem que ser você. E eu te garanto que quem te ama vai permanecer do seu lado. Te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.